Gênesis, capítulo de número 14, do versículo 17 ao versículo de número 20, ao versículo 19. A palavra de Deus diz assim: E o rei de Sodoma e Gomorra saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomé e aos reis que estavam com ele, até o vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados irmãos e amigos que estão nos acompanhando, nos ouvindo pelas redes sociais. Capítulo de número 14 do livro de Gênesis mostra uma guerra que aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Siná, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomé, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. Estes reis fizeram guerras contra Bera, rei de Sodoma, Birsa, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Adma, e a Semebé, rei de Zeboim, e ao rei de Bela, esta é Zoar. Por 13 anos, estes reis, liderados por Quedorlaomé, estiveram debaixo do jugo das cidades na região de Sodoma e Gomorra. Mas no 14º ano eles resolveram se rebelar. E eles fizeram guerra contra Sodoma e Gomorra e contra todas as cidades daquela região e venceram a guerra, venceram a batalha. E a Bíblia diz que eles tomaram todos os despojos das cidades de Sodoma e Gomorra e também tomaram a Ló e todos os seus bens. Quando Abraão tomou conhecimento de que estes reis tinham tomado a Ló e os seus bens, Abraão entrou na guerra. E a Bíblia diz que Abraão conseguiu vencer guerra e conseguiu resgatar o seu sobrinho e conseguiu resgatar os seus bens. E depois da guerra, depois da batalha, a Bíblia Sagrada diz em Gênesis capítulo 14, do versículo 17 até o versículo 19, que Abraão teve um encontro com o sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque. E esta noite, baseado nestes versículos da palavra de Deus, eu quero trazer uma breve reflexão para o coração daqueles que estão nos ouvindo e nos acompanhando sobre o tema: 4 coisas que devemos fazer depois de uma guerra. 4 coisas que devemos fazer depois de uma batalha. Todos nós sabemos que estamos enfrentando uma guerra nunca antes vista na história da humanidade. Templos estão fechados, igrejas estão fechadas, comércio paralisado, economia em crise, os políticos sem saber o que fazer. E no meio desta guerra, Deus está falando com o seu povo, Deus está falando com a sua igreja, Deus está falando com todos os que estão nos ouvindo pelas redes sociais, que esta guerra vai passar, esta guerra vai cessar, esta tempestade vai ter um fim. Mas a palavra de Deus para nós aqui esta noite é: o que fazer depois desta guerra? O que fazer depois desta batalha? Porque o problema não é sobreviver à guerra, o problema é como vamos viver depois desta guerra. O problema é como vamos viver depois desta batalha. Quando eu estava meditando neste texto, eu fui dar uma analisada nas guerras empreendidas pelo exército dos Estados Unidos da América.
E o maior problema dos soldados não era sobreviver à guerra. O maior problema daqueles que sobreviveram às guerras é o que aconteceu com as suas vidas depois da guerra, depois da batalha. Alguns sofreram traumas terríveis, outros sofreram de transtornos psicológicos durante toda a sua vida. Alguns não conseguiram mais se adaptar a uma vida normal no meio da sociedade. E Deus está falando conosco hoje, e Ele está dizendo o que fazer diante da guerra, o que fazer depois da guerra, o que fazer depois da batalha. Em primeiro lugar, Gênesis capítulo 14, versículo de número 17, a Bíblia diz: voltando Abraão do campo de batalha, saiu ao encontro de Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. A primeira coisa que devemos fazer depois desta guerra, depois da batalha, nós devemos compartilhar a nossa vitória com o sacerdote. Nós devemos ter um encontro com o sacerdote do Deus Altíssimo. Depois da batalha, nós precisamos ter um encontro com a igreja. Precisamos ter um encontro com o nosso líder espiritual. Precisamos ter um encontro com o nosso pastor. Para quê? Para recebermos a cura espiritual da nossa alma, para sararmos as cicatrizes profundas da nossa alma, para superarmos as experiências amargas que estamos vivendo neste tempo atual. E eu acredito que Deus colocou esta palavra no meu coração, porque nós estamos vivendo num tempo onde pessoas fracas e desanimadas, quando todo esse processo passar, quando todo esse processo findar, quando todo esse processo terminar, muitas pessoas não encontrarão, por causa de amarguras, de tristezas, cicatrizes e traumas na alma. Muitas pessoas não virão à igreja, muitas pessoas não virão ao templo, muitas pessoas não vão querer mais pisar os pés na casa do Senhor. Mas a ordem de Deus para o seu povo, a ordem de Deus para a sua igreja, a ordem de Deus para quem está nos ouvindo esta noite é que depois da batalha nós precisamos voltar à casa de Deus. Nós precisamos ter um encontro com o sacerdote. Nós precisamos ter um encontro com o homem de Deus. Aleluia. O que fazer depois da guerra? O que fazer depois da batalha? Em segundo lugar, depois da batalha nós precisamos nos alimentar de pão. Versículo 18. A Bíblia diz que Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, depois da batalha deu pão para Abraão. Então a segunda coisa que devemos fazer depois da guerra, a segunda coisa que devemos fazer depois da batalha é nos alimentar de pão. E pão na Bíblia representa a palavra de Deus. Aleluia. E eu acredito que aqueles que estão me ouvindo devem entender esta verdade. Nós devemos nos alimentar de pão, não só depois da batalha, mas durante a guerra, durante a batalha. Do que você tem se alimentado nestes tempos de pandemia, do que você tem se alimentado nestes tempos de angústia, do que você tem se alimentado nestes tempos de tristeza, do que você tem se alimentado nesses tempos de perplexidade. Há pessoas que passam o dia todo em casa, olhando o que passa nos noticiários, vendo o que está acontecendo nas redes sociais, procurando os boletins informativos e quantas pessoas contaminadas, quantas pessoas estão morrendo, quantas pessoas estão isoladas, quantas pessoas estão hospitalizadas. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: chegou a hora de reservar um tempo do seu dia para se alimentar de pão, para se alimentar da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela vai dizer que tudo isso aqui está difícil e vai permanecer difícil até a volta de Cristo. Mas para nós, os que tememos o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, e nós correremos e nós saltaremos como bezerros soltos da estrebaria. Para aqueles que temem ao Senhor, eles não se abalam, mas eles são como os montes de Sião, que permanecem firmes para sempre. Depois da guerra,
Depois da batalha, Deus está querendo que o seu povo se alimente de pão. Aleluia. O que fazer depois da guerra? O que fazer depois das batalhas? Em terceiro lugar, depois da guerra, versículo 18, o rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque, também trouxe vinho para Abraão. Vinho representa alegria. Portanto, depois da batalha, nós precisamos também provar o vinho. Aleluia. Nós devemos nos alegrar, porque em breve a batalha vai chegar ao fim. Nós devemos nos alegrar, porque em breve nós teremos um novo recomeço. Nós devemos nos alegrar, porque em breve nós vamos experimentar coisas novas. Nós devemos nos alegrar, porque em breve a batalha vai dar lugar à vitória do povo de Deus. Depois da batalha, você deve se alegrar. E Deus está falando isso para um monte de pessoa hoje, que está nos acompanhando pelas redes sociais. Sabe por quê? Porque depois desta batalha que nós estamos atravessando, pessoas vão procurar clínicas psiquiátricas, porque estarão com distúrbios, estarão com transtornos. Outras pessoas vão morrer, definhar de amargura dentro dos seus lares e dentro de suas casas, porque sofreram percas e sofreram danos e foram gravemente feridas com tudo que está acontecendo. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa nesta noite, na autoridade do nome de Jesus. Apesar das percas que nós estamos sofrendo, mas depois da batalha nós devemos nos alegrar. Sabe por quê? Porque a nossa alegria não está baseada em circunstância. A nossa alegria não está baseada em situações. A nossa alegria não está baseada no ambiente que nós estamos vivendo. A nossa alegria tem nome, a nossa alegria é Cristo. E o apóstolo Paulo disse: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Depois da batalha, nós voltaremos, depois da batalha nós vamos nos alegrar no Senhor. Aleluia. Talvez há pessoas que estão me ouvindo agora, que estão tristes, amargurados, deprimidos, sem esperança, sem saída. Pessoas que acham que nós nunca mais sairemos desta situação. Pessoas que acham que nunca mais vão superar os traumas que estão vivendo nesta época. Mas Deus esta noite está falando contigo através desta página do Facebook e através deste humilde servo, para dizer que depois da batalha, aleluia, um tempo de alegria está chegando para a tua vida. Depois da batalha, um tempo de felicidade está chegando para o seu lar. Depois da batalha, um tempo de gozo vai invadir a tua casa. Aleluia, não importa o que você está passando agora. Não importa o que você está atravessando agora. Eu fiquei sabendo aqui pelas redes sociais de um rapaz que foi acometido desta doença. E quando ele testou positivo, ele começou a se desesperar. E sabe o que foi que ele fez? As pessoas começaram a abandoná-lo, as pessoas começaram a se afastar dele, os seus próprios familiares. E ele deu cabo de sua vida, ele se suicidou. Deus está falando com alguém aqui esta noite, através das redes sociais, e está dizendo: não se mate, não se suicide, mesmo que você esteja infectado com esta doença, com este vírus, porque depois da batalha, um tempo de alegria vai chegar para você. Aleluia, aleluia. Depois da batalha, em primeiro lugar, a Bíblia diz que Abraão teve um encontro com o sumo sacerdote. Depois da batalha, em segundo lugar, a Bíblia diz que Abraão comeu o pão dado pelo sumo sacerdote. Depois da batalha, em terceiro lugar, a Bíblia diz que Abraão bebeu o vinho que o sumo sacerdote trouxe. Depois da batalha, em quarto lugar, a Bíblia diz que Abraão foi abençoado. Aleluia.
Depois da batalha, todo homem de Deus precisa ser coroado com as bênçãos do Altíssimo. Aleluia. A bênção da restituição familiar, a bênção da restituição espiritual, a bênção da restituição financeira, a bênção da prosperidade. Deus vai expandir os teus domínios, as tuas posses. Bendito você será no campo, bendito será o fruto do teu ventre, bendito será o fruto da tua terra. Aleluia. Bendito será a tua amassadeira, bendito será a tua entrada, bendito será a tua saída. Depois de tudo isso, um tempo de bênção vai alcançar o povo de Deus, vai alcançar a igreja. Não sei se vocês estão lembrados, mas Deus derramou 10 pragas sobre o Egito. Aleluia. Se uma virose como essa está trazendo tanto desespero às pessoas, imagine o que não foi para os egípcios, para os israelitas, enfrentar 10 pragas muito piores do que esta pandemia. O Egito foi assolado, foi arrasado, as famílias chorando, as famílias desesperadas, as famílias deprimidas, angustiadas. Era uma praga atrás da outra, era uma assolação atrás da outra. Pessoas sofrendo terrivelmente, mas no meio desse sofrimento Deus guardou a nação de Israel. E depois deste sofrimento, a Bíblia diz que um tempo de milagre, a Bíblia diz que um tempo de bênção, a Bíblia diz que um tempo de provisão, a Bíblia diz que um tempo de manifestação de glória de Deus veio sobre os israelitas. Não importa, os israelitas estavam no deserto, mas quando eles saíram das pragas do Egito, no deserto, a glória se manifestou, a provisão se manifestou, o poder se manifestou, a presença de Deus se manifestou. E Deus está mandando eu dizer esta noite para a igreja, Deus está mandando eu dizer esta noite para quem está me acompanhando pelas redes sociais: depois desta pandemia e desta guerra, um tempo de bênção vai chegar para o povo de Deus. Creia nisso, acredite nisso. Um tempo de bênção está chegando. Não importa se depois desta pandemia a igreja, a semelhança de Israel, vai estar caminhando pelo deserto. Não importa. Aleluia. Porque o deserto não é barreira para impedir a manifestação da glória de Deus. Pelo contrário, deserto é terra fértil para a manifestação de poder, para a manifestação de glória, para a manifestação da provisão de Deus, para a manifestação da presença de Deus. Depois de tudo isso, um tempo de vitória, de bênção, de poder, de glória vai se manifestar sobre a igreja. Você crê nisso?